Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para nossa meditação está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Eu espero que essa palavra fale fortemente ao teu coração. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na no quarto da parte superior da casa. E como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens pedindo-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. A palavra do Senhor diz que essa mulher chamada Tabita, o Dorcas, ela vem a falecer. E essa era uma mulher que tinha boas obras, fazia boas obras, era uma mulher que costumava a dar esmolas, era uma mulher que costumava fazer túnicas e vestidos, né, para as viúvas. Era uma mulher que passou parte da sua vida, né, do seu ofício, dedicando para as pessoas. Era uma mulher que se importava com a obra social, era uma mulher que se importava, né, em fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, e ela fazia com excelência. A Bíblia diz que quando Pedro chega naquela casa, as pessoas levam Pedro para o andar de cima e lá está o corpo de Dorcas. E juntamente, na verdade, rodeando o corpo, estavam aquelas mulheres ali chorando, lamentando, porque aquela mulher prestativa, aquela mulher de coração grande, aquela mulher que se importava com o outro tinha morrido. E elas começam a prantear ali e mostrar as túnicas e os vestidos que Dorcas tinha confeccionado para elas. Aí a Bíblia fala que Pedro pede para que aquelas mulheres se retirem do quarto, porque agora ele estava naquele local e ele precisava interceder, ele precisava pedir ao Pai pela vida daquela mulher. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Talvez você esteja não na condição literal dessa mulher, porque essa mulher ela morreu fisicamente falando. Só que existem pessoas que estão hoje enfrentando uma morte, talvez não a morte espiritual, mas uma morte no seu ministério, uma morte naquilo que ela foi chamada para fazer. E talvez ela esteja pensando, ou você esteja pensando, que é o fim, né? Que o ministério, aquilo que o Senhor te chamou para ser, para fazer, acabou. Mas eu quero te dizer através desta palavra que não é o seu fim. Eu quero te dizer através desta palavra que o melhor de Deus está por vir. A palavra do Senhor diz que Pedro chega naquele local e Pedro pede, né, dá uma ordem, na verdade, para que Dorcas se levante. E a palavra do Senhor diz que ela abre os olhos, mas ela continua sentada. Ela entende o comando que ela precisava sair da condição de morta e, na verdade, voltar para a condição de vida. Talvez você esteja aí ouvindo esta palavra e você não está entendendo, né? Que o Senhor já lhe deu uma ordem, que o Senhor já lhe deu uma palavra, que o Senhor já pediu para você sair da condição que você está e se levantar. Talvez os seus olhos já foram abertos, mas é necessário que você se posicione. A Bíblia fala que Dorcas ela abre os olhos e se assenta, mas o comando foi para que ela se levantasse, porque ela precisava dar continuidade àquilo que ela já tinha começado a fazer. Talvez você olhe para você hoje e diga assim: o ministério que eu servia, as obras que eu fazia, hoje eu já não faço mais, eu já não tenho mais a coragem, eu já não tenho mais a força, eu não tenho mais o ânimo, né?
E talvez você esteja achando que o seu fim é este. Talvez você olhe para você e diga assim: hoje eu me encontro na condição de Dorcas, né? Uma mulher que serviu, uma mulher que fez por muitas pessoas, mas hoje eu não tenho força nem para me levantar. Mas eu quero te dizer da parte do Senhor, né, que se necessário for o Senhor enviar, né, alguém, se necessário for o Senhor enviar, né, pessoas, se necessário for o Senhor enviar anjos, eu não sei, né, qual tipo de ajuda o Senhor vai enviar para que você entenda que não é o tempo ainda da sua partida, que não é o tempo ainda de você, na verdade, deixar de lado aquilo que você costumava fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala que essa mulher precisava dar continuidade, não era o tempo chegado da sua partida, não era o tempo chegado de ela encerrar o ministério, né? Só que talvez Dorcas veio a falecer porque a Bíblia não conta a história, mas muitos processos aconteceram ali e Dorcas, na verdade, ela morre. A Bíblia não conta se Dorcas estava, na verdade, fala que ela adoeceu, mas não conta o motivo da doença. Mas a Bíblia fala que ela, na verdade, se preocupava com outras pessoas, que ela dedicava parte da sua vida para outras pessoas. E talvez por se dedicar tanto para outras pessoas, Dorcas, ela esqueceu de cuidar de si mesma. Ela esqueceu de olhar que ela também era uma vida. Ela esqueceu de olhar que ela também tinha necessidade. Ela esqueceu de olhar que ela também precisava ser cuidada. Então Dorcas, ela chega a adoecer e morre. Só que a Bíblia fala que existe um memorial. Você sabia que existe um memorial? Você sabia que existe um memorial da parte do Senhor que não se esquece dos seus? Você sabia que existe um memorial da parte do Senhor que tem tudo registrado, né? Que está tudo anotado, que nada passa despercebido? Você sabia que existe um memorial não somente na terra, mas também nos céus? Porque aqui existia um memorial de pessoas que choraram pela vida daquela que servia, pela vida daquela que se importava com os outros. Mas também existia um memorial nos céus. Por que existia um memorial nos céus? Porque Pedro não está em Jope à toa. Pedro não está em Jope por acaso. A palavra do Senhor diz que Pedro estava perto de Lida, a cidade onde Dorcas morre. E Pedro estava em Jope porque tinha um propósito ainda. Ele não tinha partido, ele não tinha dado, na verdade, sequência à obra missionária que ele costumava fazer. Então a palavra fala que ele estava em Jope com um propósito. A Bíblia fala que mandam chamar Pedro urgentemente, porque Pedro precisava, da parte do Senhor, liberar para a vida de Jope, para a vida de Dorcas, aquilo que aparentemente aos olhos humanos tinha chegado ao fim. Eu quero dizer para você que possa até ser que aos olhos humanos, possa até ser que você olhe e você ache que chegou ao seu fim, que o seu tempo de abandonar as chuteiras, né, como dizem por aí, de largar as chuteiras, o seu tempo, né, de serviço já passou, né? O seu tempo, muitas vezes de idade, já está ultrapassado, porque muitas vezes você fazia coisas na sua juventude que hoje você já não faz. Talvez você fazia coisas, né, na obra do Senhor que hoje você não está mais ativa. E talvez você olhe e pense, né, um dia eu servi, um dia eu ajudei, um dia eu fui para o hospital pregar a palavra do Senhor, um dia eu estava fazendo culto nos lares, um dia eu estava evangelizando, né, nativa na minha congregação. Um dia eu estava pregando a palavra do Senhor em meio ao deserto. E talvez você hoje se encontre em uma posição, na verdade, em uma situação qual você não está mais acreditando que você possa voltar a fazer aquilo que você fazia, porque existem processos que acontecem e muitas vezes a gente não compreende que é para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu aqui foi para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que essa mulher, ela não sai mais daquela condição que ela estava, né, morta fisicamente,
para voltar ativa da mesma forma. Eu tenho certeza que quando Dorcas volta, ela agora volta diferenciada, porque agora ela não somente iria voltar para continuar a servir, mas ela voltou para ela compreender que Deus tinha um memorial, para ela compreender que Deus se importava com ela, para ela compreender que mesmo ela cuidando dos outros, o Senhor cuidava dela, porque ainda não era hora de Dorcas parar. Quero te dizer neste dia de hoje, não é hora de você parar. Eu não sei qual a condição que você está, talvez você esteja em cima de uma cama, né? E está passando por momentos de muitas tribulações, momentos muitas vezes que você não compreende o porquê você está enfrentando. Talvez você pense que chegou ao fim. Talvez você olhe para a sua família, né? E você também ache que não tem mais jeito para a situação que a sua família se encontra. E você diga, é o fim de Dorcas, é o fim da minha casa. Talvez você tenha olhado para o seu ministério, como eu acabei de falar, e você tenha percebido que não está mais fluindo como antes, que falta alguma coisa. Mas eu quero te dizer que se for necessário, o Senhor enviar ajuda para liberar uma palavra, para te pegar pela mão e te fazer dar continuidade àquilo que foi interrompido por um tempo, o Senhor enviará. Porque foi isso que o Senhor fez, mandaram chamar Pedro e Pedro foi. E Pedro pede para ela se levantar e ela não se levanta de início, mas depois ele pega pela mão, porque existem pessoas que são necessárias, né? Que nós venhamos pegar pela mão, pessoas que nós precisamos, na verdade, apoiar para que essa pessoa não venha desfalecer na fé. Muitos estão como Dorcas, desfalecido também em sua fé, já não estão acreditando mais que Jesus vai voltar, já não estão acreditando mais que algo de bom vai acontecer, já não estão acreditando mais nas promessas do Senhor para a sua vida. Então Dorcas, ela pode ser qualquer coisa que na verdade se findou, qualquer coisa que parou, que foi interrompido, mas eu quero te dizer que Deus, ele é fiel para cumprir. Não é o tempo ainda, né, de você entregar, não é o tempo ainda de você parar, não é o tempo ainda de você esmurecer, não é o tempo de você desistir. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Continue dando continuidade, porque eu sei que na verdade tudo que Deus faz tem um propósito. O Senhor tinha um propósito aqui para cumprir na vida de Dorcas. O Senhor queria se revelar para ela e dizer para ela: eu tenho um memorial. Eu tenho escrito na palma das minhas mãos tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem se dedicado, né? Porque embora tinha testemunhas ali fisicamente falando, mas existia uma testemunha que vê quando o homem não vê. Existe uma testemunha que sonda, nos conhece, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, e o Senhor, ele sabe o teu deitar, o seu levantar. O Senhor, ele te conhece, o Senhor, ele te vê quando o homem não te vê. O Senhor conhece as suas obras, né? Não está esquecido, não foi apagado. E eu quero te dizer neste dia de hoje, grave essa palavra no teu coração. Jesus, ele te ama. Jesus, ele não se esqueceu de ti. Jesus, ele não está, na verdade, com os olhos fechados, não está com os ouvidos tapados, nem com as mãos encolhidas para não fazer aquilo que ele prometeu que iria fazer. Então, descanse o teu coração, abre os teus olhos, se necessário for, né? Peça para que ele te pegue pela mão, para que você dê continuidade àquilo que você já começou a fazer. E é isso que eu deixo para a tua meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.